E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 7. Eu vou estar lendo aqui o verso de número 24 e o 25. Se você tem aí a possibilidade, de me acompanhar na leitura, eu peço para que você faça isso. É um alimento para nossa fé, espírito, alma. É muito importante que você acompanhe a leitura. E quando eu estava meditando nesta palavra, veio à minha memória algo que aconteceu em um culto na época da minha mocidade, né? Eu estava ali num culto bem pentecostal, né? Que a igreja ali onde eu fui batizado, onde eu comecei a ter as primeiras oportunidades para ministrar a palavra. Era uma igreja bem pentecostal, né, que acreditava nesses movimentos, né, sapatear, rodar, e tinha um culto ali que era o culto para buscar o poder, né, para dar lugar para estas manifestações, né? E teve uma noite, né, um culto ali que ficou marcado. E eu vou estar comentando o que aconteceu ali naquela noite. Mas, primeiro, como eu sempre faço, eu quero ter aqui como base, né, a palavra de Deus. Então vamos lá? Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a palavra dele.
aquele que ouve a palavra, aquele que se alimenta da palavra, aquele que tem o temor pela palavra, aquele que luta todos os dias, porque isso é uma luta, é uma batalha para fazer conforme diz a palavra. E o Senhor Jesus está garantindo aqui que essa pessoa, ela está edificando a sua casa na rocha. E é lógico que a casa aqui que ele cita, né, é uma figura de linguagem. Ele está falando da nossa vida espiritual, da nossa fé. É da pessoa que está ali firme em Deus, a presença de Deus, né? Então essa é a casa que ele está falando, a nossa vida. Ela está firme em Deus. E tendo como base esses 2 versículos da palavra de Deus, eu quero começar a desenrolar aqui o que aconteceu naquele culto, naquela noite. Antes, peço licença aqui, eu vou tomar a minha água. Hoje eu tô com a minha garrafinha aqui. Essa daqui é uma benção. Ela mantém, né, a água geladinha. Então vamos lá. Nós estávamos num culto desses de dar lugar, né? Buscar o poder de Deus, buscar os dons espirituais. O meu pastor ali naquela época, o pastor que me batizou, ele tinha uma visão assim muito aberta, né, em relação aos dons espirituais. Ele tinha o dom de visão, revelação, profecia. É um homem que teve várias experiências assim com arrebatamento, né? Foi arrebatado. Então ele tinha uma estrutura, uma bagagem nessa área muito grande. E muitas pessoas vinham de longe assim para conhecer ele. E esse culto, embora era ali num dia de semana, né?
Se não me falha a memória aqui, parece que era na segunda-feira à noite. Segunda ou terça, né? Era um desses dias. E era lotado, né? Era cheio de pessoas ali sedentas para receber o sobrenatural. E tinha uma jovem ali, uma moça, que todo culto ela rodava. Ela começava a rodar, 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 rodar. E ela rodava assim com os olhos fechados e ia desviando das pessoas. E algumas pessoas criticavam, né? Falava, isso aí é carne, né? Isso aí tá na carne. E outras pessoas já ficavam assim admirado, porque como que você vai rodar, né, dentro de uma igreja, desviar das pessoas de olho fechado, né? E não cair, não bater em nada, né? E aí eu ficava ali observando, né? E sempre fiquei quieto, sempre fui de analisar ali e ficar na minha quieto, né? Mas eu sempre gostei de buscar o sobrenatural. Eu sempre tive essa fome, né? Essa sede dentro de mim de buscar a Deus de tal forma de ver o céu aberto. Então, quando eu via essas coisas, eu ficava assim. Eu pensava, meu Deus, né? A menina roda ali e não era. Ela não ficava rodando devagarzinho, ela rodava forte, assim. Não ficava zonza, não caía, nada. Se desviava das pessoas de olho fechado. Ah, meu Deus, que mistério, né? E aí, teve um dia que essa menina rodou, 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 rodou. E ela caiu. Ela caiu ali na igreja, né? E aí o pastor olhou para aquilo e ele tinha o, o dom de visão, né? Eu digo ele tinha porque o Senhor já recolheu, né, o seu servo. E, e aí na hora que ele olhou para aquela cena, Deus abriu os olhos dele espiritual e através da visão, né, do dom de visão, ele viu aquela moça subindo. E naquele dia, aquela moça teve uma experiência de ser arrebatada. É. E aí o pastor pegou o microfone, né? E foi até onde ali ela caiu.
e começou a falar para a igreja. Deus me deu uma visão aqui e eu vi essa menina sendo levada ao céu. E eu tava ali. E eu tava ali só de olho, né, naquele mistério ali, o coraçãozinho, né, batendo mais forte. Que eu sempre tive sede, fome dessas coisas. E aí o pastor fez uma oração ali, né, e falou: Senhor, que o Senhor possa permitir, né, que a tua serva fale o que ela está vendo. E aí ele colocou o microfone na boca dela, né? Pegou assim na mão dela, colocou o microfone na boca dela e ele já percebeu que o corpo dela, a mão dela já estava frio, né? Porque é como se a pessoa tivesse morta, né? É o próprio Deus que mantém ali o, o corpo funcionando. Porque o nosso corpo, isso daqui é apenas uma capa, né? A vida mesmo que Deus soprou dentro de nós é o Espírito, né? É que nem um carro, né? Tem ali a carcaça, aquela coisa toda. Mas se você tirar o motor, né, que é o que faz tudo aquilo ali ter vida, funcionar, ele para, né? Acabou o carro. Então assim é o ser humano. Quando sai ali aquele sopro de vida, quando sai o espírito, é como se a pessoa tivesse morta ali, né? E o pastor percebeu já que ela estava ficando fria. É assim, o corpo. E era como se a pessoa está ali sem vida. Mas é Deus que sustenta o corpo. E isso também é um mover de Deus muito grande, né? E eu contemplando tudo, eu tive esse privilégio, né, de estar ali naquele dia. E aí aquela moça, ela começou a falar as palavras dela ali, né? Ela não, a Bíblia nos ensina que o que existe naquele lugar, né, são coisas inefáveis. É o que o apóstolo Paulo fala, né? Falta vocabulário humano, palavras, né, para descrever como que é aquele lugar. Então ela foi falando ali da forma dela, né? E algumas palavras eu ainda lembro, né, que ela
diz que estava em um lugar que ela não conseguia ver o sol, não tinha sol, mas era uma luz como se fosse o sol do meio-dia. Era um espetáculo aquele lugar de brilho, de luz, mas não havia sol. E a Bíblia, ela também fala sobre isso, né? Que o sol daquele lugar, o brilho daquele lugar, sai do próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso é que é o sol, é que é a luz daquele lugar. E eu me lembro que ela falou ali que havia 2 homens do lado dela, acompanhando ela naquele lugar. E esses 2 homens eram enormes. Ela citou ali que eles tinham mais de 4 metros de altura. E esses homens estavam ali acompanhando ela naquele lugar. E de repente ela se deparou em algo que ela conseguiu entender que era águas. Mas eram águas cristalinas. E ali ela fala que eles pararam ali naquele local com aquelas águas, coisa mais maravilhosa, linda de se ver, né? Contemplar. E aqueles 2 anjos, né, que estavam do lado dela, enorme, eles começaram a entregar mensagens, né? Palavras para pessoas que estavam no culto naquela noite. E aí o negócio foi ficando cada vez mais forte e Deus foi tomando aquele ambiente com uma glória. Foi algo espetacular naquela noite. E eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque por eu estar ali, naquele culto que marcou a minha vida. E os anjos passavam a mensagem para ela e o corpo dela aqui na terra, a boca, se mexia, falava. E ela chamava a pessoa pelo nome. Olha, fulano, tem uma mensagem para você. A mensagem é
assim, mas passava algo tão profundo, mas tão profundo da vida da pessoa, que a pessoa caía em prantos assim, chorando e adorando e glorificando. E Deus batizando vidas com o Espírito Santo, e aquela glória, aquele poder, aquele mover de Deus tão extraordinário. E aí ela chamava outra pessoa pelo nome, fulano, assim, foi desenrolando profundo, profundo no profundo, e a pessoa daqui a pouco se enrolava em línguas estranhas e começava a glorificar, adorar, chorar. Eu sei que foi uma noite impactante nas nossas vidas. Eu creio que não só eu lembro daquele dia como um dia de glória, como todos que estavam ali naquela noite lembram da mesma forma. E aí, eu sei que terminou ali aquele momento, né? A moça voltou, o pastor ajudou ali ela a se levantar, porque a pessoa volta meio que grogue assim, né? Parece que tá se despertando de um sono. E eu olhei assim bem pro semblante dela, até o semblante da pessoa muda. Parece que você tá vendo um anjo ali, né? E a alegria, você vê ali um gozo na alma, né? Você vê a pessoa transbordando de alegria, e as pessoas ali queriam abraçar ela, e né, o pastor abraçando ela, e foi um momento assim marcante, né, na vida dela e na vida dos irmãos que estavam ali naquele culto, naquela noite. Então, é por isso que eu não duvido, né, das coisas espirituais. Por isso que quando eu vejo uma pessoa marchando dentro da igreja, uma pessoa sapateando, uma pessoa sendo tomada pelo poder de Deus, e enrola ali as línguas estranhas, né? E eu jamais vou criticar isso, eu jamais vou ser contra isso, porque Deus trabalha da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. E Ele faz na vida dos seus vasos, né? Dos seus escolhidos, da forma que Ele achar melhor. A Bíblia fala que o poder de Deus, o Espírito do Senhor, desceu sobre a vida de Filipe, né? E ele foi tomado pelo poder de Deus. Deus pegou o corpo dele e ele foi transportado de uma cidade para outra. Então, o Deus que pode pegar o corpo de uma pessoa e transportar esse corpo de um lugar para o outro, Ele não pode pegar uma pessoa e enchê-la de poder
revestir ela da unção e fazer esse corpo rodar, sapatear. Então eu não duvido que Deus pode fazer isso. E eu não critico esse tipo de manifestação, porque eu sei que Deus, Ele trabalha através dessas manifestações. Agora eu vou começar a desenrolar aqui a palavra, o texto que nós lemos. Mas antes, eu vou tomar aqui a minha aguinha. Eu não critico esse tipo de busca, né? Buscar o poder, buscar os dons, essas manifestações, eu não critico, porém, nós não podemos fazer dessas coisas como se fosse a estrutura, né? A base, aquilo que sustenta a nossa fé. Aí está errado. Porque Jesus disse aqui na palavra que a estrutura, a base, aquilo que sustenta a nossa fé, aquilo que nos sustenta na presença de Deus, não são essas experiências, essas manifestações, não. É a palavra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É esta palavra aqui que faz com que a pessoa venha construir, edificar a sua casa na rocha. Porque vão vir rios, chuva, tempestade, ventos. E se a casa tiver edificada somente em busca de poder, busca dessas manifestações, eu quero sapatear, eu quero rodopiar, eu quero cair no poder, e a pessoa firmar a sua jornada na fé, a sua caminhada na fé, somente nessas coisas, e não tiver fome pela palavra, não tiver sede pela palavra, não tiver temor pela palavra, ela vai ser uma casa que está edificada na areia. É que nós não lemos aqui os versículos seguintes, né? Mas fala sobre isso. Então nós temos que ter como base
como a estrutura da nossa fé, a coluna, aquilo que sustenta a nossa casa, é a palavra. E é por isso que eu insisto, leia a palavra. Tenha um momento de oração, mas juntamente com a palavra. E aí eu pergunto, você já buscou a palavra hoje? Se você não buscou a palavra, mas você está me acompanhando aqui nesse vídeo, então eu louvo a Deus, glorifico a Deus, porque você já está recebendo a palavra. E depois que terminar aqui esse vídeo, se você tiver um tempinho aí, leia novamente. Leia aí, ó, o verso 24, 25, o 26, o 27, e vai lendo, vai meditando, vai se aprofundando na palavra, porque é isso que vai gerar dentro de você a fé, a força, a estrutura para manter a casa de pé. E aí você vai perguntar, pastor, e como que tá a moça que teve essa experiência tão espetacular naquela noite? Ela tá firme, ela tá na presença de Deus. Quando a chuva veio, o vento veio, né? Ela se manteve ali firme. Então a resposta para isso, infelizmente, é não. E é aqui que está a gravidade do que eu estou falando. O quanto isso é gravíssimo, né? Porque a pessoa pode viver uma experiência tão extraordinária como essa, de sair do corpo, subir, ir até o céu, ver coisas ali espetacular, anjo do lado, anjo falando com a pessoa para entregar um recado para outras vidas aqui na Terra. Só que quando a pessoa volta, ela vai lembrar daquilo ali nos primeiros dias, né? De repente por um mês, mas se ela não fortalecer aquilo com a palavra, se ela não tiver esse compromisso diário com a palavra, aquela experiência que ela teve não vai passar de um simples sonho. Sabe aquele sonho que você sonha com um anjo, que você sonha que você está voando, né? Aí você acorda, né? Os primeiros momentos ali é bom. Oh, sonhei que eu estava voando. Oh, sonhei que eu estava andando com um anjo. Mas daqui a pouco, daqui uns dias, aquele sonho ali se esfria, aquela coisa, né, fica só na sua lembrança e foi um simples sonho. E assim são essas experiências. Elas vão se esfriando dentro do coração da pessoa. No momento é algo extraordinário, mas depois
vai se esfriando, vai vindo o vento, o frio, a chuva, as tempestades. E essas experiências não é o suficiente para te manter de pé. Então aquela moça, ela acabou se afastando, acabou se desviando, né? Não gosto muito dessa palavra, mas ela acabou se desviando, se afastando ali do propósito, da chamada que Deus tinha para a vida dela. Então, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida neste momento, e eu estou aqui profetizando, fortifica na palavra. Tenha como base, como estrutura da sua vida, como a coluna da sua vida, como aquilo que sustenta a sua vida, a palavra de Deus. Porque é esta palavra que sustenta a sua casa de pé. Amém, pessoal? Espero que esta palavra tenha abençoado você, a sua casa, a sua família. Eu vou ficando por aqui, o nosso tempo já foi. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça, hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe.